Quem é o famoso que vê a mãe ser processada pelo próprio tio que quer que ela pague 28 milhões de reais? Ô, Fabiola, pela sua experiência que você lembra aí, deve ser o processo mais caro do Brasil em relação ao show business, ao meio artístico? Ah, eu acho que sim. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro, inclusive envolvendo pessoas da família, né? Processo de gente da família contra o famoso, né? É muito. 28 milhões é muito dinheiro. Muito dinheiro. Que história é essa? A Fabiola vai contar pra gente agora. Vamos lá. Ó, é o seguinte. O tio deste famoso, que eu já vou falar quem é, ele quer participação no lucro de alguns shows do grupo da banda deste famoso, né? A banda que esse famoso era o vocalista e que a mãe desse famoso é proprietária, dona desta banda. O tio diz que ele é um dos fundadores da banda, que em 2003 esse tio comprou um ônibus pro grupo viajar e fazer shows, pagou 22 mil reais neste ônibus. E é o seguinte, ele disse que fez um acordo com a mãe do famoso para ela pagar mês sim, mês não, porcentagem dos lucros. Ele falou assim, no início, ela me dava, quando era um cachê baixo, de 10, 8 mil reais. Ela dava uma participação aí deste valor, né, sobre o cachê de cada show. Mas depois que o cachê do famoso passou a ser um dos melhores do Brasil, ela não me deu mais. Queria me dar o mesmo valor de antes, aí eu não aceitei. Ele deu essa entrevista, o tio, pro Diário do Nordeste, né? Disse que tentou falar com a mãe e com o famoso, mas não teve resposta. Teve uma audiência ontem lá em Fortaleza, uma audiência no Fórum de Fortaleza, e esse famoso não apareceu. Ele foi intimado como testemunha do processo e a defesa do famoso está pedindo para que ele seja retirado do caso, que o negócio vai ficar somente contra a mãe dele, e aí a mãe do famoso vai se resolver com o tio do famoso na justiça. Olha que babado essa história. E ele pede 28 milhões de reais porque é o valor que ele pede aí, acho que entre juros, né? Da participação nos shows deste grupo. Quem é o famoso? O famoso é o Wesley Safadão. O Wesley Safadão. E o tio, ele quer participação no lucro de alguns shows do grupo Garota Safada. Lembra que o Safadão era do Garota Safada? Então vamos explicar. O Wesley Safadão, ele está vendo a mãe dele, como chama a mãe dele? A Dona Bill. A Dona Bill está sendo processada pelo próprio tio do Safadão. É o irmão dela? É o Emanuel. Irmão dela? Então, eu não tenho certeza se é irmão dela, se é o irmão dela, mas eram dois irmãos, ele mais um outro irmão e ela, sócios dessa banda. Antigamente só existia a Garota Safada. Só a Garota Safada, E aí o Wesley Safadão brilhou tanto que ele saiu e foi fazer a carreira solo. Foi carreira solo. Mas a mãe dele continua com a Garota Safada. A Garota Safada continua. Continua da família ali. E fazendo shows. Desse tio, dela, né? De um outro tio também. Às vezes não faz muito sucesso aqui em São Paulo, mas no Norte, Nordeste, continua fazendo muito sucesso. Então a Garota Safada existe e dá lucro. E dá muito sucesso ainda. E o tio do Safadão quer... O tio do Safadão quer participação porque ele disse que ajudou a banda, que teve... Comprou ônibus pra banda, pagou 22 mil no ônibus, um ônibus que fazia a banda viajar aí pros shows pelo Brasil. E aí agora esse processo, o valor desse processo é de 28 milhões de reais. E é contra a mãe. E não fala se esse tio, ele é irmão da mãe ou irmão do pai do Safadão. Não tem essa informação no processo. Não tem essa informação no processo. Mas é tudo ali da família, né? Aí agora a defesa do Wesley Safadão tá pedindo, por favor, para retirarem o Safadão do processo, porque ele não tem nada a ver com isso. Ele foi intimado como testemunha. Ele fica sendo chamado toda hora para depor e ele não quer. A terceira audiência que tem, ele não vai, mas ele não vai porque ele faz show toda hora, ele não tem tempo de ir. E ele pede, por favor, para ser retirado desse processo. Judite, você que conhece, essa Garota Safada continua fazendo sucesso. Ele até usa o nome, às vezes, para fazer um desenho. E o Safadão ajuda a impulsionar também. Ele começou nessa banda dançando com os primos dele. Ele começou na banda dançando depois que ele virou cantor. Depois que ele virou o Wesley Safadão. Muito bem.